coisa já vimos até aqui, hein? No módulo 6, nós trabalhamos a expressão vocal, mais precisamente a questão da pronúncia, da articulação mandibular. Mas agora, nós chegamos num ponto em que eu poderia dizer é o ponto alto, é o sonho de qualquer pessoa que fala em público, que é o momento da fluência. Fluência é importantíssima para que você possa fluir suavemente quando está falando. Aí você pergunta, o que é ser fluente? Uma pessoa fluente é aquela pessoa que está preparada no uso das palavras. O que é que nós entendemos dessa frase? Estar preparado no uso de palavras é saber o que vai dizer e não ficar parando ou pensando no que ainda vai falar, deixando um tempo. E esse tempo é extremamente danoso quando você está se comunicando em público. Você tem que ter uma sequência lógica, você tem que estar falando e já está pensando antes de falar, você já está pensando e já está falando, e aquilo ali é uma consecução de palavras, os raciocínios são montados e você se conecta mais fortemente com a sua plateia. A questão da conexão, que nós falamos lá no módulo 3, também está intimamente ligado com a fluência. Pessoas mais fluentes, pessoas que sabem falar melhor, que sabem se expressar bem, elas naturalmente conseguirão mais facilmente se conectarem com a sua plateia ou com a sua audiência. Então, talvez você agora esteja perguntando, é possível nós melhorarmos nessa questão da fluência? Sim, tudo é possível quando você se dedica a isso. Agora, uma coisa que é bom lembrar é o que poderia fazer uma pessoa ter falta de fluência? O que é que provoca, não é, falta de fluência? Alguns pontos nós temos que considerar. O que é que faria uma pessoa ter dificuldade para ser fluente? Bem, uma pessoa que geralmente vacila ou hesita falar a palavra porque não conhece a palavra. Não deu tempo para que ela fosse pesquisar como pronuncia, o que significa essa palavra. Quando você desconhece certas palavras, naturalmente você não vai expressar a palavra com fluência. Entende? Sabe outra coisa que pode provocar falta de fluência? São pessoas que pausam demasiadamente. Além de pausar, enfatizam demais no texto. Então, você não pode estar falando com muitas pausas, parando, deixando aquele time muito delongado. Isso vai fazer a plateia se desconectar de você. Então, pausar demais também provoca a falta da fluência. Outra coisa, a pessoa que não se preparou antecipadamente, não é? Ela desconhece o assunto. Eu não quero aqui dizer que a pessoa fluente é aquela que fala com palavras bonitas, que fala com palavras de sinonímias, rebuscadas, palavras de dicionário. Não é isso. Você pode ter uma linguagem solta, livre, leve, até mesmo coloquial, uma linguagem do dia a dia, mas você vai falando, você vai conseguindo trabalhar a construção da frase, a construção do pensamento, a construção de parágrafos. Isso na sua mente vai acontecendo. Mas para isso você precisa conhecer o assunto. Não é? Então, conheceu bem o assunto, naturalmente você vai discorrer sobre o assunto e você vai falar com mais desenvoltura, com mais tranquilidade. Então, uma coisa que pode provocar falta de fluência é isso. Não conhece o assunto e aí começa a vacilar, certo? Outra coisa, uma pessoa que tem vocabulário muito pobre, não é? Não leu muito, não se dedicou à leitura. Olha, quem quiser falar bem, eu sempre digo, leia muito. Leia muito. Uma pessoa que lê bastante, ela terá mais facilidade de se expressar. E o ideal seria você ler pelo menos um livro por mês. Ao longo de um ano, você terá que ter lido pelo menos 12 livros. Por que isso, Jaque? Isso é importante porque na medida em que você ler mais livros, quaisquer que sejam, você vai buscar qual é aquele que se encaixa melhor na sua apresentação, não é? Naquilo que você faz. Você tem que tomar cuidado, porque aqueles livros, eles, se você fizer com garra, se debruçar neles,
você vai ter outras opções de palavras para poder enriquecer o seu vocabulário. Então isso ajuda muito, né? Então faça isso, leia mais para que você possa falar melhor, tá certo? Outra coisa que geralmente atrapalha muito a fluência, aliás eu vejo muito isso, são os maneirismos, né? Os maneirismos, eles são tão utilizados que viram uma caricatura, a pessoa fica caricata. Como é isso? Você já deve ter ouvido muitas pessoas utilizarem demais o né. Então termina uma frase né, né, né. Tem gente que até conta os nés que as pessoas que estão falando pronunciam, não é? Então o né, ele é extremamente danoso. Outra coisa, a pessoa utiliza o tá, realmente, naturalmente e só repetindo. Ou seja, se você repetir demais certas palavras no texto, aquilo se tornará um maneirismo. Foi utilizado demais desnecessariamente. Isso quebra a fluência, certo? E como é que você melhora? Essa é a pergunta final. Como eu melhoro a minha fluência? Primeira coisa, você deverá enriquecer seu vocabulário. E aí eu já falei, leia mais, se debruce mais na leitura de livros, para que você enriqueça o seu assunto, aquilo que você está conversando, aquilo que você quer transmitir para a sua plateia, certo? Outra coisa, leia sempre em voz alta, tire pelo menos 10 minutos por dia e leia em voz alta, ouça a sua voz, sinta a sua voz e veja como você vai pronunciando e como você vai concatenando as ideias, montando as frases e formando o raciocínio. E por último, aprenda a ler grupos de palavras. Não se concentre na leitura de palavra por palavra. Se você conseguir ler grupos de palavras, você conseguirá fechar o raciocínio mais rapidamente e aí sim você aprenderá a fazer isso quando estiver falando para a sua plateia. Então, esse era o ponto que a gente tinha para conversar sobre fluência.